perder a conexão, eu entro pelo celular, não se preocupe. Importante que está gravando. Então... Tá gravando? Tá. Sim, tá gravando, sim. Aqui travou para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Talvez para melhorar a conexão, desligar a câmera seja uma boa ideia, Mareli. Acho que eu vou fazer isso só no início para fazer a sua apresentação. Tá. Então, uma boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a essa noite aqui de estudos com o Henrique. Eu até abri o Lattes dele. Onde está o Lattes aqui para fazer uma rápida... Deixa eu fechar a câmera aqui. Uma rápida apresentação. Espera aí que travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que estranho. Porque eu não estou travada aqui, não consigo nem mexer. Então, estão me ouvindo? É importante. Sim, a gente está te ouvindo. A gente segue te ouvindo. Deixa eu tentar fechar. Então, o Henrique é graduado no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, mestre pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, onde desenvolveu uma pesquisa sobre discursos universalistas e experiências gendrificadas do cuidado voluntário na prevenção do suicídio em Curitiba. Olha que temática importante aí, super necessária no estudo sobre o suicídio. Atualmente, aluno no curso de doutorado no mesmo programa, onde realiza uma pesquisa sobre as narrativas de mulheres que têm de lidar com a saída de seus filhos de casa. Integra o Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR desde 2018 e compõe a comissão executiva da revista Sociologias Plurais e é atualmente editor-chefe do periódico. Então, eu vou dar só um permitir aqui para quem está entrando. Muito obrigada, Henrique, por ter aceito o convite. Foi super bem indicado pela sua orientadora. Esperamos aprender muito contigo. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando, que se inscreveram. Então, Henrique, você terá em torno de 1 hora para apresentar os principais conceitos e depois nós vamos abrir para comentários, dúvidas. Pode ser? Excelente. Muito obrigado, Mareli. Então, estou passando aí o bastão para que você também possa se sentir assim, bem à vontade, como se fosse uma aula, mais ou menos um diálogo. Sinta-se em casa aqui no grupo de pesquisa, que é o GECAL, e o grupo de pesquisa da UNUESC, que a professora Neiva integra. Quer falar o que significa siglas, prof. Neiva, porque eu não vou dar conta. Está fechado o seu microfone. O nosso grupo de pesquisa ele tem o mesmo nome da linha de pesquisa, Educação, Ciências, Políticas Públicas e Cidadania, né? É um grupo que faz parte da linha que integra não só nós que estudamos gênero, mas também as pessoas que estão estudando políticas públicas. No nosso caso, a gente trabalha com temas relacionados a gênero na interface com as políticas, né? Excelente. Muito bem, obrigada, Mareli, por essa parceria. Eu acho que sempre é bom a gente juntar as minorias que nós somos nos programas, né, para a gente se fortalecer, né? Obrigada por essa parceria. Eu que agradeço, né? E agora falando um pouquinho do GECAL, Gênero, Educação e Cidadania na América Latina.
é o nosso grupo de pesquisa aqui na Uniplac, que foi fundado em 2013, e estamos estudando e trabalhando essas temáticas aqui na região serrana. Agora, Henrique, passando para ti, já são 19h13. Sinta-se em casa. Excelente, obrigado. Eu vou começar desde já a compartilhar minha tela com vocês. Eu trouxe alguns slides que podem nos ajudar a, enfim, entender melhor. Vocês estão... Tá todo mundo vendo os slides certinho? Bonitinho? Perfeito. Sim. Obrigado. Pessoal, então, boa noite para vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui. Convite da Marely. Bom, ela já me apresentou, então eu posso pular essa parte da fala. Eu espero que vocês estejam, seja lá onde vocês estejam, que vocês estejam quentinhos, que vocês possam estar agasalhados, porque está frio em boa parte do Brasil aqui. Em Curitiba está bastante frio. Enfim, eu preparei duas falas. A primeira vai ser realizada hoje, e a segunda vai ser realizada na próxima sexta-feira, como a professora Marely estava falando. A ideia é pensar Butler em movimento. Então, a gente vai ter 2 encontros focados em 2 temas específicos na obra da autora, ou 2 recortes específicos da obra da autora, que é, de um lado, a ideia de pensar os alicerces do edifício teórico da autora, então, conceitos fundamentais e como construir uma concepção da existência corporificada a partir da obra da Butler, e, no segundo caso, pensar a Butler, digamos assim, na vida vivida, os conceitos da Butler a partir da ideia de ação no mundo. Se a gente conseguir cristalizar os conceitos que a gente vai discutir hoje, talvez a gente consiga pensar como eles funcionam em movimento no próximo encontro. Então, essa é a ideia de hoje. A ideia é discutir os limites discursivos da existência, esse é o nome principal do encontro de hoje, através da ideia do edifício teórico da Butler. Mas antes de começar, especificamente, eu queria trazer um poema de uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa se chama Kay Tempest. Ela, hoje em dia, se identifica como uma pessoa não binária, mas na época que ela escreveu esse poema, ela se identificava como mulher. Esse livro de poemas dela, chamado Hold Your Own, ainda não está traduzido para o português, mas ele é maravilhoso. Eu tomei a liberdade de traduzir esse especificamente, porque eu acho que ele traz um pouco do espírito que a gente precisa para o evento de hoje, que ela, se vocês me permitem a leitura, eu não sou da área, mas ainda assim. O poema se chama A Garota da Porta ao Lado, e ele é mais ou menos assim. Eu tinha 7 anos, minha vizinha tinha 8. Ela enfiou um par de meias nas minhas calças, montou em mim e começou a me chamar de garotão. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas tenho estado tonta com esse sentimento desde então. Eu trago esse poema especificamente para a gente pensar o que causa essa confusão, que tipo de confusão é essa, que tipo de desnorteamento é esse, e quais as possibilidades políticas que esse desnorteamento traz. Eu acho que eu sou o cara que coloca epígrafes nos meus fichamentos, e o meu fichamento de problemas de gênero tem esse poema como epígrafe, porque eu acho que ele sintetiza bem um fôlego inicial importante para entender a obra da Butler. Bom, então a gente está aqui para discutir, como eu disse, os alicerces desse edifício teórico, né? Dessa grande teórica que é a Butler, que é nascida em 1956, acho que ela está caminhando aí para os seus 70 anos de idade. Hoje não, né? Desde 93, ela leciona na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde ela dá aula tanto de literatura comparada quanto de teoria crítica. Lembrando que literatura comparada lá significa um âmbito maior ligado à teoria social e tal, assim como teoria crítica, né? E aí, quando a gente pensa na Butler, se a gente já foi apresentado a obra dela antes, ou mesmo se a gente ouviu falar, a gente geralmente lembra de algumas ideiazinhas, assim. A gente lembra a ideia de gênero, sexo e desejo, a gente lembra da ideia de performatividade,
ou mesmo a gente lembra da ideia de abjeção. Mas a verdade é que esses termos chamam outros termos eles mesmos, assim. Então, a ideia de gênero, sexo e desejo faz sentido dentro do contexto de um conceito de matriz heterossexual do desejo, matriz do desejo heterossexual. A ideia de abjeção faz sentido junto com a ideia de legibilidade. A ideia de performatividade faz sentido junto com a ideia de discurso, norma ou código. E esses conceitos, por si só, vão se multiplicando e chamando outros nomes complexos que, à primeira vista, vão formando um emaranhado de conceitos, um verdadeiro palavrório mesmo, que talvez deixe a gente assustado, assim como sempre me deixa assustado, e era assim que eu estava quando eu constatei de que eu precisava apresentar boa parte disso para vocês. E assim, como é que eu vou dar conta disso? Então, a missão hoje aqui é desemaranhar alguns desses emaranhados, desfazer alguns desses nós, para a gente construir alguns fios que sirvam de raciocínio para a gente, digamos assim. Essa é a ideia. E eu acho que a ideia de desembaraçar esses fios ela é importante justamente porque a gente pode acabar achando que a Butler fala da mesma coisa o tempo todo, mas não é o caso. Assim. Não só os temas mudam, mas os trabalhos vão acumulando um conjunto de raciocínios que vão se transformando numa ferramenta analítica mesmo. Assim. Então, é daí que vem a ideia de discutir os alicerces teóricos da autora. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, e que eu acho essencial para colocar a discussão em pauta, é dizer que a Butler faz parte de uma virada epistêmica, ou seja, uma virada sobre as bases do conhecimento, sobre a materialidade dos corpos. Então, a ideia aqui, vamos começar discutindo a Butler no contexto do feminismo pós-estruturalista. E aí eu faço o que eu sempre faço, sempre que eu tenho um espaço, quando eu tenho uma lousa, quando eu tenho um slide livre, eu vou lá e faço um riscão, fazendo uma linha do tempo para a gente localizar o debate na história. Então, a gente está falando aqui do feminismo, como ele vem, da teoria feminista especificamente, como ela veio se desenvolvendo. Eu trouxe aqui alguns exemplos importantes. Dos anos 60 para frente, a retomada do conceito de patriarcado começa a ganhar muito fôlego na análise da teoria feminista, e a ideia de usar ele como princípio explicativo para dar conta da opressão das mulheres ganha muito espaço, e aos poucos vai entrando na academia com a ideia de estudo, com uma antiga categoria chamada estudos de mulheres, que mais tarde se transformariam em estudos de gênero, não sem algumas transformações internas também nos meios de discussão, mas ali dos anos 70 para frente, a gente começa a ter alguns estudos transculturais que começam a tentar pensar sobre a pluralidade das formas através da qual a categoria mulher pode ajudar o entendimento da forma como mulheres viviam em diferentes culturas. Ao mesmo tempo, não só na antropologia, na psicologia, ou na sociologia a discussão se colocava, mas também na psicanálise. Eu falo, esse texto, A Mulher, a Cultura e a Sociedade, é uma grande análise multicultural, assim, ou transcultural, talvez seja o melhor termo para dizer, para mostrar sobre como, ainda que o conceito de patriarcado tivesse de plano de fundo ali, ele já começava a não dar conta de explicar certos traços de certas vivências de mulheres que se encontravam fora do Ocidente, de mulheres que não eram brancas, de mulheres que eram de classes diferentes. Então, a gente vai começando a observar uma linha de pluralização da categoria mulher. Aqui temos o texto da Nancy Chodorov, chamado A Reprodução da Maternidade, que é um outro texto excelente, que começa a olhar a complexidade da ideia de que a socialização, os valores no qual você é socializado, eles não são diretamente reproduzidos nos seus valores individuais. A linha não é uma linha reta, como, digamos assim, alguns clássicos da sociologia nos levaram a acreditar. A ideia aqui é pensar de uma forma mais
complexa sobre a experiência e a experiência da reprodução das estruturas sociais, das estruturas de personalidade, enfim. A gente tem também uma outra via muito importante que começa a ganhar notoriedade a partir da virada dos 70 para o 80, que é as discussões em torno do feminismo lésbico. Especificamente, esse texto da Wittig é muito usado pela Butler no começo da obra dela, porque a Wittig tinha essa ideia de que o enquadramento heterossexual da forma de conceber homens e mulheres limitava a forma de perceber a vida vivida dessas mulheres. Na ideia de dizer que onde é que está a mulher lésbica no enquadramento mulher-homem, se a própria concepção de homem e mulher muitas vezes pressupunham certa heterossexualidade. Ainda nessa via do feminismo marcado pelos movimentos lésbicos e marcado por uma episteme propriamente formada a partir de uma pluralização da categoria mulher, a partir das noções de sexualidade, a gente tem outros textos como esse aqui, que é o Tráfico de Mulheres, da Gayle Rubin, desculpa, Gayle Rubin o nome dela. A Gayle Rubin, que também tem uma discussão com o estruturalismo e com as pressuposições heterossexuais postas nas formas de explicar a cultura, nas formas de explicar o começo da sociabilidade, na antropologia. A gente tem esse texto, não especificamente o livro, Sangue, Pão e Poesia, da Adrienne Rich, mas o artigo específico que tem dentro desse livro, que é o artigo sobre heterossexualidade compulsória, que é um conceito muito importante para o começo da formação da teoria queer, da qual a Butler vai participar intensamente, né? E, ao mesmo tempo, enfim, discutir sobre os enquadramentos héteros da categoria mulher, e nesse momento aqui a gente já vai caminhando para um lugar... aqui também tem o excelente livro que é publicado no mesmo ano que Problemas de Gênero, que é o Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins. Esses textos todos vão mostrando para a gente a multiplicação da categoria mulher, então a gente passa a discutir mulheres no plural, e a ideia de que conceber a categoria do gênero ou do sexo separada da raça ou separada da classe, como seriam as discussões sobre interseccionalidade, ou separada do lugar cultural, dos códigos culturais dos quais a mulher está envolvida, ou, enfim, hoje em dia a gente poderia adicionar da colonidade, etc. Eles estão todos muito presentes na efervescência que levou ao problemas de gênero. Assim, eles mostram muito o plano de fundo no qual o debate sobre a categoria mulher e sobre os rumos da teoria feminista e também do movimento feminista, a partir dessa pluralização que vinha se constatando. Ao mesmo tempo que a pluralização da noção de mulher vai se constatando, a potência explicativa da noção de patriarcado vai diminuindo. E vejam, uma coisa está necessariamente ligada à outra. Como o patriarcado concebia mulheres de um jeito só, ele fica mais difícil de usar ele para trabalhar em pesquisas quando se constata uma pluralização das categorias, ou uma pluralização da categoria mulher especificamente, né? Ao mesmo tempo aqui a gente tem, então, a movimentação de uma teoria da diferença entre homens e mulheres para o que a minha orientadora gosta de chamar de uma teoria da diferença dentro da diferença, onde, para além da diferença binária entre homens e mulheres, a gente vai começar a construir diferenças internas dentro da própria categoria mulher e, mais tarde, dentro da própria categoria homem. E, enfim, para começar a discutir, aqui no final dos anos 80, começo dos anos 90, a ideia de gênero começa a ganhar mais força no contexto de pesquisa mesmo, e ele é usado para discutir não só as questões sobre opressão, mas também sobre reprodução das assimetrias de gênero, né? O raciocínio fundamental com o qual a Butler entra nesse jogo com problemas de gênero, ele já talvez seja conhecido pela maior parte das pessoas que ouviram falar da Butler. Ele é o raciocínio sobre a relação entre sexo e gênero, especificamente. Digamos assim, se a gente for pensar
do jeito mais grosseiro, do jeito mais inicial, geralmente a coisa se dá dessa forma. A gente separa homens e mulheres e a gente diz que a separação entre eles está marcada nos sexos, está marcada especificamente na forma como a gente observa as genitálias e as genitálias e as zonas erógenas, e essa seria a separação fulcral entre os sexos. E mais tarde, mais teorias culturalistas iriam dizer que, além do sexo, existe o gênero, e o gênero não precisa necessariamente estar ligado ao sexo, mas, curiosamente, ele sempre reproduz uma ligação entre sexo e gênero. Algumas pessoas iriam até mais longe, diriam que a coisa não está propriamente... Perdão, o meu aspirador elétrico fez barulho. Algumas pessoas iriam até um pouquinho mais longe e diriam que são os cromossomos que definem essa divisão, etc. E o que a Butler vai dizer para a gente, especificamente aqui, é que todo esse arranjo está envolvido num arranjo maior. A Butler propõe uma inversão crítica para esse arranjo aqui. E sempre que a Butler usa a palavra crítica, ela está dizendo a seguinte coisa: não aceite os termos do debate. Uma posição crítica é uma posição que bota os próprios termos do debate em questão. Nesse caso aqui, os termos do debate eram o seguinte: o sexo é definido a separação entre homens e mulheres, ela é definida pela biologia ou ela é definida pela cultura? Ela é definida pelo que é determinado no corpo ou pelo que é observado a partir dos códigos? Ora, o que a Butler vai dizer é que essa divisão, ela mesma, está inserida num campo maior de discussão que ela nomeia matriz do desejo heterossexual. Ela vai dizer que a própria ideia das elaborações entre sexo, gênero e desejo, na forma como eles, mesmo possibilitando a imaginação da variedade entre culturas, acabam sempre construindo uma espécie de linha reta entre a forma como genitais e comportamento eram construídos na nossa sociedade e em diferentes sociedades. Ela vai dizer assim: existe um problema de leitura aqui. A gente está lendo as coisas a partir de uma matriz do desejo heterossexual. Por isso aqui não é só sexo e gênero, é sexo, gênero e desejo. O que a Butler vai dizer é que existe uma certa estrutura do desejo, uma estrutura da forma pelas quais os corpos se desejam, pressuposta nessas explicações como um todo. Essa estrutura faz com que a gente assuma uma anterioridade da biologia e leia as coisas da seguinte forma: a gente separa homens e mulheres e diz que eles não se encontram, eles são binariamente separados, e a gente lê os corpos a partir de, digamos assim, numa linha de baixo para cima aqui, numa linha que vá dos cromossomos ao gênero. Então, tem o que é dado, que seriam os cromossomos, a realidade biológica do corpo, e tem o que é culturalmente determinado, que é o gênero. O que a Butler vai dizer é que nós, fundamentalmente, não conseguimos acessar o sexo, ou mesmo a linguagem cromossômica do corpo, sem a ajuda dos conceitos e dos códigos culturais. Ou seja, ela inverte a linha. Ela vai dizer que aqui é uma leitura invertida, pressuposta na matriz do sexo e gênero. Ou seja, o que ela está dizendo é, fundamentalmente, a gente até agora tem assumido uma certa neutralidade para as organizações do corpo biológico e tem assumido que os códigos operam sobre uma divisão que já existe. Mas o que a gente não deve deixar de perceber é que essa divisão que a gente pressupõe que exista não pode ser acessada, nunca foi e não será acessada sem a ajuda de códigos, discursos, ideologias que são eles mesmos socialmente localizados. Então, é daí que vem a citação
que eu tirei aqui do problema de gênero, onde ela diz: não há como recorrer a um corpo que já não tenha sido interpretado por meio de significados culturais. Consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como uma facticidade anatômica pré-discursiva. Sem dúvida, será sempre apresentado, por definição, como tendo sido gênero desde o começo. Ou seja, as estruturas de gênero que seriam baseadas nas leituras culturais, fundamentalmente, sempre vão estar pressupostas nas formas como a gente imagina a divisão dos corpos, especificamente. A divisão dos corpos, seja da genitália dos corpos, seja dos comportamentos dos corpos, seja dos cromossomos dos corpos. Há sempre um conjunto de significados culturais que media a nossa relação com os nossos corpos, a nossa relação de conhecimento. E isso é um primeiro ponto importante na virada epistêmica sobre a materialidade dos corpos das quais nós estamos falando. E tem uma outra proposta que a Butler faz, ou talvez essa seja a principal proposta do Problemas de Gênero, que ela diz, vai fazer uma genealogia dos códigos que produziram essa ideia de matriz heterossexual do desejo, ou matriz do desejo heterossexual. Talvez não os códigos, talvez não dos elementos que produziram, mas dos elementos que nos permitem observar com maior clareza essa matriz de leitura dos corpos, de leitura dos comportamentos, etc. Essa matriz depende de 3 figurinhas muito específicas. A primeira delas é o Freud, pai da psicanálise. A segunda delas é o antropólogo pai do estruturalismo, Lévi-Strauss. E a terceira é o Jacques Lacan, que retoma grande parte da obra do Freud com uma tomada muito mais ligada às ciências humanas, ou talvez muito mais mediada pelo vocabulário das ciências humanas, pela ideia de linguagem, etc. Quais são as contribuições que esse triângulo específico aqui ofereceu para a formação da matriz heterossexual do desejo? O Freud, no conjunto de obras que ele traz, tem não só a pressuposição ou a criação do corolário do tabu do incesto e da ideia do complexo de Édipo como formação, como trajeto para a formação individual do sujeito, que está ligado à negação da própria mãe, enfim, há um conjunto mais complexo de teorias que não há tempo para recuperar aqui. O Lévi-Strauss, muito baseado na ideia do tabu do incesto, constrói a ideia de uma organização estrutural do parentesco. E quando ele diz estrutural, ele quer dizer uma organização prática e uma organização linguística que refletem elas mesmas um aparato cognitivo transcendental. Seguindo uma boa tradição francesa, o que o Lévi-Strauss está fazendo é pressupor uma certa estrutura cognitiva que se reproduz em diferentes comunidades, em diferentes grupos sociais. As culturas poderiam variar para ele, mas a estrutura baseada na ideia de parentesco, com naturezas muito, muito fortemente práticas e linguísticas, sempre existiria alguma versão dessa estrutura em diferentes povos. Como eles eram mais ou menos contemporâneos, o Lacan fez grande uso da virada linguística proposta pelo Lévi-Strauss para acessar essa espécie de aparato cognitivo universal pressuposto na antropologia estruturalista, para revisitar a ideia do Édipo e da entrada do sujeito na linguagem, pensando assim, existe uma certa estrutura linguística que de saída delimita as nossas possibilidades de fazer sentido no mundo, de entrar no campo do simbólico, como ele diria. Essas possibilidades ainda são marcadas pela estrutura que o Freud organizou quando ele falou sobre o complexo de Édipo.
essa tríade aqui de contribuições específicas vai formar para Butler, especificamente, uma noção, digamos assim, um fio da meada específico para a genealogia que ela está tentando organizar. E esse fio da meada é o seguinte: há uma pressuposição da heterossexualidade como matriz do desejo em todos esses autores. Algumas constatações poderiam ser feitas. A gente sabe que o Freud, por exemplo, pressupôs a ideia de que a bissexualidade seria um estágio inicial, mas a Butler responde a isso também. A Butler vai dizer: a bissexualidade para o Freud, ela é composta por duas heterossexualidades. Ou seja, você pode ser... Um homem sempre vai desejar uma mulher e uma mulher sempre vai desejar um homem. O que vai mudar na narrativa freudiana é que você pode ser um homem no corpo de uma mulher num corpo de um homem. Então, reproduz-se a noção heterossexual da junção dos desejos, justamente, através da ideia de bissexualidade freudiana aqui. Mas mais do que isso, o que a Butler vai dizer é que dentro do tabu do incesto, ou dentro da codificação do tabu do incesto, existe um outro tabu, que é o tabu da homossexualidade, que é não assumir, ou assumir que a formação normal e natural do indivíduo passa por uma identificação de desejo heterocentrada, ou seja, o menino vai se interessar pela própria mãe e a menina vai se interessar pelo próprio pai. O menino nunca vai se interessar pelo próprio pai, embora a gente conheça a fase pré-edipiana da discussão sobre como tanto meninos e meninas se interessam pela mãe em determinado momento do começo da formação ali, mas o que a Butler vai dizer é que na codificação dessas teorias que estruturaram as nossas visões sobre como as pessoas se comportam, como a cultura nasce, como homens e mulheres se relacionam em sociedade, está pressuposta uma heterossexualidade do desejo, ou está pressuposta o desejo heterossexual. Na própria imaginação do que são homens e mulheres e dos corpos que homens e mulheres têm, de como esses corpos são binariamente separados, etc., está pressuposta uma organização heterossexual do mundo, uma matriz heterossexual de leitura do mundo, propriamente dita. Enfim, nesse sentido pode parecer que, bom, a gente está falando de comportamento das pessoas, mas o que isso tem a ver com o corpo, especificamente? E esse é o próximo passo da nossa empreitada aqui. O próximo passo da nossa empreitada é perceber que a ideia de genealogia proposta pela Butler é apropriada do mesmo lugar que o Foucault constrói a ideia de genealogia no História da Sexualidade, volume 1. Óbvio que os dois aqui estão tomando uma certa apropriação da ideia de genealogia que o Nietzsche propõe, mas a gente não precisa entrar nisso agora. Eu acho que é importante perceber que lá para o final do História da Sexualidade, volume 1, o Foucault delimita bem a hipótese do que ele quer dizer quando ele fala sobre a verdade nos corpos. Ele diz que a ideia dele é produzir não uma história das mentalidades, portanto, que só leve em conta corpos pela maneira como foram percebidos ou receberam sentido, mas a história dos corpos e da maneira como se investiu sobre o que neles há de mais material, de mais vivo. Ou seja, nessa proposta da qual Foucault se apropria do Nietzsche e mais tarde a Butler se apropria do Foucault, há uma virada muito específica aqui, que é o que eu estou chamando de virada epistêmica. Especificamente, é a ideia de que não faz sentido separar a leitura dos corpos da materialidade dos corpos. Assim como não faz sentido achar que a gente consegue conceber gênero e sexo como coisas separadas. Também é importante lembrar que, assim como os dois pegam a noção do Nietzsche de genealogia, tem uma passagem rapidinha de um texto do Foucault,
que se chama A Verdade e as Formas Jurídicas, onde ele cita o Nietzsche para dizer que a ideia de verdade, a verdade, ela é a fagulha entre espadas, ou seja, a verdade só é produzida em conflito, em disputa. A verdade nunca é o lugar final de um lugar, ela é, digamos assim, o resultado de um conflito. E o que a Butler vai dizer para a gente, o que o Foucault estava dizendo é que esse conflito é historicamente localizado, e o que a Butler vai dizer é que esse conflito é socialmente mediado. Enfim, isso é muito importante para a virada que a gente está propondo aqui, e eu acho que essa virada se organiza da melhor forma na introdução do livro que eu separei como leitura básica para esse encontro, que é a ideia do Corpos que Importam. Essa é a capa original do Corpos que Importam, que em inglês se chama Bodies That Matter. Só que tem um jogo de palavras aí, nessa discussão, que é muito importante a gente capturar. Esse texto já foi traduzido, partes dele já foram traduzidas de duas formas diferentes. Talvez vocês conheçam a tradução mais recente da obra dele, dessa obra da Butler, que é o Corpos que Importam, que foi traduzido pela como é que é? Eu tenho o nome dela anotado aqui. Verônica Daminelli, ou Daminilli, eu não me lembro especificamente, e o Daniel Fransoli. Agora, a introdução desse texto que eu pedi para vocês lerem já foi traduzida há muito tempo no Brasil, nos anos 2000. A última tradução é de 2019. Nos anos 2000, esse texto foi traduzido como Corpos que Pesam. Essa introdução traduzida pela Guacira Lopes Louro, que, enfim, um grande nome da educação e tal. Eu mantive a ideia de trazer as duas formas de traduzir a ideia de Bodies That Matter, porque elas contêm em si uma tensão muito específica e muito inteligente que a Butler escolheu trazer, que é a ideia de matter. Eu não sou professor de inglês, mas eu acho que vale a pena olhar para essa divisão rapidinho, que tem a ideia de matter e tem a ideia do verbo, to matter. Matter pode ser traduzido como matéria, ou como as coisas relacionadas à matéria. Então, materializar, ganhar massa, ganhar peso, ganhar substância. Mas ela também pode significar importar, ou algo que é relativo à importância, ou seja, importar, ter importância, significar, ser o assunto em questão. Então, o termo da Butler já traz em si essa dualidade específica através da qual ela se separa dos termos nos quais os debates haviam sido colocados até então. Ou seja, ela propõe uma atitude crítica a respeito dos debates sobre biologicismo e construcionismo, ou sobre determinismo e relativismo. O que a Butler vai dizer na introdução desse texto, ela assim, pode parecer que eu sou construcionista, porque eu estou dizendo que a linguagem é importante para perceber o corpo, mas o que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que, fundamentalmente falando, não há materialidade corporal sem a linguagem, sem os códigos, sem a norma, sem o discurso. Eu trago aqui uma síntese específica. A construção do corpo em sua matéria, nesse sentido, é um processo complexo. Mais do que uma superfície anterior à cultura, onde os códigos seriam apenas impressos, ou um simples conjunto gramatical do conceito corpo, a materialidade responde ao que a autora se refere como o processo de materialização que se estabiliza com o tempo para produzir o efeito de limite, fixidez e superfície que nós chamamos de matéria. Ou seja, a legibilidade dos corpos, a possibilidade deles serem lidos sempre num contexto socialmente mediado, através dos discursos, através da sua circulação e das suas apropriações, é o que torna as características dos corpos materializáveis. Ou seja, isso significa dizer que os corpos
ganham matéria, ganham peso, ganham substância, às medidas em que eles ganham importância frente à cultura, à medida em que eles se tornam concebíveis. E essa é uma virada epistêmica importante, na qual eu estou martelando aqui, porque entendendo ela, a gente entende um conjunto de viradas das quais a Butler faz parte, e aí os textos da Butler se destravam para a gente, de certa maneira. Eu tomei a liberdade de trazer aqui alguns exemplos sobre como imaginar essa junção entre a legibilidade dos corpos e a materialização dos corpos. A mais clássica, que vocês vão encontrar a maior parte das pessoas dos estudos de gênero e as pessoas com viés Foucaultiano nesse processo, é a obra do Thomas Laqueur. Thomas Laqueur, que tem esse texto incrível chamado Inventando o Sexo, e essa foto, se ela não tivesse uma legenda aqui do lado, nós não imaginaríamos que essa foto é uma representação científica de uma vagina. Porque claramente essa foto parece o que nós conceberíamos como um pênis. O que o Laqueur está dizendo para a gente, nesse livro, e é nesse livro que a gente encontra essa ilustração, é que essa forma de conceber e materializar as genitálias vinha de um momento histórico onde os discursos que circulavam para explicar o mundo, basicamente, e para acessar o mundo, eram os discursos do sexo único, onde a mulher ela era concebida como uma versão oposta do homem. Nesse sentido, nesse universo, a genitália feminina seria concebida como a versão invertida da genitália do homem. Então, digamos assim, para dentro do corpo, essa seria a estrutura. Seria como se fosse um pênis invertido para dentro. E isso é muito central para entender que, por muito tempo, até mais ou menos o século XIX, se eu não me engano, é a forma como o Laqueur organiza, essa era mais ou menos a forma de organizar a anatomia do corpo humano separado entre homens e mulheres, tendo a anatomia da mulher como o inverso da anatomia masculina, basicamente. E é só no século XIX, com a discussão sobre gametas, que a discussão começa a se binarizar. Começa a se binarizar entre um sistema propriamente masculino e um sistema propriamente feminino, e nesse momento o mundo se binariza. As plantas passam a ter órgãos masculinos e femininos. Digamos assim, a estruturação de imaginação biológica do mundo e de materialização desses corpos passa a imaginar os limites da matéria passam a se transformar. Eu espero não estar sendo muito abstrato, mas é porque, infelizmente, a obra da Butler requer um certo nível de abstração que eu espero cruzar aqui com os exemplos. Esse não é o último exemplo que eu vou trazer sobre esse tema. A gente pode lembrar de um outro exemplo que quem fez o curso de Ciências Sociais com certeza lembra, que é o texto Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, que foi realizado pelo Radcliffe Brown, o Evans Pritchard. Evans Pritchard é um grande antropólogo britânico que estava um pouquinho adiantado ao estruturalismo, mas a forma dele de organizar foi muito importante para o que o estruturalismo viria a ser. Mas, para além de qual corrente ele pertence, eu acho importante perceber que ele discute sobre um povo específico, ele discute sobre os Azande, que é uma população específica que vive onde hoje seria a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, e essa população vive e explica e acessa o mundo através de uma noção muito importante de bruxaria. Ora, a gente tem alguma noção de bruxaria nas nossas sociedades, mas o que eles organizavam, a forma como eles organizavam a bruxaria, que eles chamavam de mangu especificamente, era uma bruxaria no corpo. Essa é uma sociedade que tinha o hábito de fazer o que a gente chama de autópsia, ou seja, o exame de corpos mortos para descobrir no corpo razões de comportamento. E eles
organizavam no que a gente chama de sistema digestivo do corpo, lugares específicos de acúmulo de uma substância bruxa, de uma substância ligada à bruxaria. Ou seja, se a gente pega um médico formado aqui em Curitiba, bota ele para fazer uma autópsia e coloca um membro da população Azande, com os quais o Evans Pritchard teve contato na época em que ele fez esse estudo, eles vão olhar o mesmo corpo. Ou melhor, ao contrário, né? Eles não vão olhar o mesmo corpo. Eles vão ver coisas diferentes no mesmo corpo, e isso vai ser central para materializar para esses dois povos corpos diferentes. Quando eu digo que os Azande vêm onde a gente chama de sistema reprodutivo algo a mais, percebem que o plano de referência que apoia toda essa metáfora vem de mim falando do sistema reprodutivo, da gente imaginando um intestino, etc. Mas a gente só corporaliza e materializa a coisa desse jeito por causa dos códigos nos quais a gente enxerga o mundo. Tem mais exemplos específicos de mapeamento e materialização do corpo. Pô, tem um exemplo clássico de apropriação de conhecimentos orientais para criar a ideia de reflexologia, onde você cria uma espécie de mapa do corpo em diferentes seções do corpo, onde no seu pé ou na sua mão tem áreas específicas sobre as quais você pressiona, e aí você acessa não só outras áreas do seu corpo, mas acessa regiões sentimentais e emocionais do seu corpo. E a gente pode até citar outros casos, como o caso da criminologia, que lia no corpo as possibilidades de um indivíduo se tornar criminoso ou não. Essas duas últimas imagens são imagens de tabelas que ajudavam a identificar como o caráter de um indivíduo poderia ser previsto pelas formas físicas do seu corpo. E veja, isso não significa dizer simplesmente de que esses indivíduos estavam sendo marginalizados por um código de leitura que os lia de maneira incorreta. Não é necessariamente de papo. Não é necessariamente esse o caminho. Fundamentalmente falando, o que a Butler está dizendo para a gente é que os códigos de leitura dessa sociedade faziam com que não houvesse distância entre a forma corporal e a significação do corpo. Assim como hoje a gente não vê distância entre a forma corporal e a significação médica do corpo, e a significação biológica do corpo. Então, é muito importante organizar dessa forma a relação entre legibilidade dos corpos como o que torna materializável a realidade deles para nós. Se essa estrutura parece estranha para a gente, é porque as nossas formas de conhecer ainda são apoiadas nesse projeto positivista de conhecimento que hierarquiza ciências como base umas para as outras. Eu não sei se vocês lembram, mas o modelo positivista de conhecimento organizava as coisas dessa maneira. Nas camadas de baixo estavam a matemática, a física, a química. Baseados nela, vinha a biologia. E aí, baseado na biologia, vinha a psicologia. E aí, baseado na psicologia, poderia surgir uma sociologia. A gente até viu, por muito tempo, uma ligação de um eixo muito específico dessa estrutura de conhecimento que compôs a ideia de um indivíduo biopsicossocial. Existe um problema importante na forma de conceber o conhecimento dessa forma. E o problema é o seguinte: a noção positivista de conhecimento, apoiada na ideia do dado científico, ela carrega consigo a ideia de que o dado é neutro, de que o dado ele é a mesma coisa que o fato e ele é a mesma coisa que a objetividade. Ou seja, essa noção produz uma espécie de neutralização da observação, como se você conseguisse observar o objeto por si mesmo, para além do seu próprio contexto no qual você existe. Digamos assim,
uma deshistoricização da natureza. Você observa aquilo e assume que o que você está vendo é a mesma coisa ao longo de toda a história. Você tira o contexto histórico da observação. Ora, o que a Butler clama para nós é justamente uma inversão desse projeto. É a ideia de que sempre que você for observar um corpo, sempre que você for observar um comportamento, sempre que você for observar um objeto científico de maneira geral, entre você e a observação, ou constituindo o próprio ato de observar e o próprio objeto observado, estão a história, as estruturas de conhecimento de determinado tempo histórico, discursos, saberes disciplinares, ideologias, normas, códigos, mas principalmente relações de poder. A ideia é de que não há como observar os corpos sem pensar relações de poder que são vividas através da ideia de norma. Então, quando a gente observou cultura, não só a cultura, mas a formação do sujeito dentro da cultura, através das lentes oferecidas pelo Freud, pelo Lévi-Strauss, pelo Lacan, por exemplo, o que a gente fez muitas vezes foi esquecer que nas observações desses autores havia algo de não objetivo, havia algo de discursivo, de disciplinarmente ideologizado, digamos assim. Havia algo de uma estrutura de conhecimento que refletia um certo limite temporal, um certo limite histórico, um certo, para usar um termo um pouco mais grosseiro nesse sentido, um certo espírito do tempo que delimitava as formas de conceber os comportamentos possíveis para cada corpo e pressupunha os comportamentos possíveis e os arranjos possíveis em cada corpo. E aí existe um processo que você observa o objeto a partir de uma estrutura de conhecimento muito marcada por saberes, por discursos, por uma estrutura de conhecimento dentro de determinado tempo histórico, e essa observação reforça uma certa estrutura de conhecimento. Então você cria essa espécie de construção circular, onde a gente imagina a gente observa uma genitália, a gente imagina que aquela genitália vai ser sempre ligada ao indivíduo de determinado sexo, que vai sempre ser ligado ao indivíduo de determinado gênero, e a partir daí a gente reforça uma certa reprodução heteronormativa da forma como a gente divide os corpos, divide os comportamentos, etc. Nesse sentido, faz sentido que a gente passe para uma próxima concepção, na verdade uma concepção sintética, que está no texto chamado Atos Performativos e Construção de Gênero, um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista, onde a Butler diz que, como uma materialidade intencionalmente organizada, o corpo é sempre uma corporificação de possibilidades, tanto condicionadas quanto circunscritas por convenções históricas. Em outras palavras, o corpo é uma situação histórica, que muda de tempo para tempo. Ou seja, o corpo é uma situação histórica, como defendeu a Simone de Beauvoir, e ele é a maneira de fazer, dramatizar e reproduzir uma situação histórica. Ou seja, há uma ligação muito específica entre corpo e história. Uma ligação que não é entre leitura do corpo e história, mas entre a própria materialidade do corpo e a história. O que eu acho que é interessante para a gente passar para a segunda parte desse processo aqui, é substituir a palavra corpo pela palavra sujeito. A gente lê a mesma frase. Como uma materialidade intencionalmente organizada, o sujeito é sempre uma corporificação de possibilidades tanto condicionadas quanto circunscritas por convenções históricas. Em outras palavras, o sujeito é uma situação histórica, e é uma maneira de fazer, dramatizar e reproduzir uma situação histórica. Aqui a gente passa da ideia de materialidade dos corpos para a ideia de formação do sujeito. Então, a ideia de começar a conceber
o sujeito como uma situação histórica que é muito importante para Butler, bastante importante. Essa ideia parte de um princípio específico. O poder produz o sujeito. Quando a gente diz poder, o que a gente está falando? A gente está falando de norma. A gente está falando de uma espécie de restrição sobre as pessoas, sobre os indivíduos, sobre os atores sociais, uma restrição sobre os corpos, sobre os comportamentos. E aí tem um termo muito específico no começo do Corpos que Importam, que é a ideia de restrição constitutiva. O que a Butler quer dizer com a ideia de restrição constitutiva? Ela faz o seguinte questionamento: o que nós deveríamos fazer com as construções sem as quais não seríamos capazes de pensar, viver e dar sentido a tudo, coisas que para nós, de algum modo, se fizeram necessárias? Seriam certas construções do corpo constitutivas, no sentido de que não poderíamos agir sem elas, ou que sem elas não haveria nenhum eu, nenhum nós? O que a Butler está dizendo aqui é que, bom, para além da ideia de que, ou melhor, em cima, sobre a ideia de que a materialidade do corpo é inseparável da percepção e do conhecimento sobre o corpo, o que a gente percebe é que quando a matriz do desejo faz parte dessas estruturas, ela se torna parte das materializações do corpo. Ok, isso está estabelecido. Contudo, a ideia de que o poder produz o corpo, de que o poder produz o sujeito, ela vem da ideia de que o poder delimita o sujeito de determinada maneira. E quando ela fala do sujeito, não só o corpo, mas o próprio entendimento que o sujeito tem de si. No sentido de que os códigos que estão disponíveis para que a gente possa descrever a nós mesmos e dar forma às nossas estruturas de personalidade, às nossas estruturas de percepção, aos nossos desejos, às nossas dores, as formas pelas quais a gente define as nossas relações com as outras pessoas. Se tudo isso é mediado por códigos, por discursos, por normas, por relações de poder, então essas relações de poder são parte constitutiva do que nos produz. E se as relações de poder são relações ligadas à normatização da vida, à restrição dos comportamentos, à delimitação do que é um comportamento e do que é outro comportamento, de qual comportamento é aceito e de qual comportamento não é aceito, o que a gente percebe é que esse próprio ato de restrição constitutiva é parte constituinte, é parte importante, é parte sem a qual a gente não consegue se formar enquanto sujeito. A gente não consegue se formar, a gente não consegue ser lido enquanto corpo, mas a gente não consegue se formar enquanto sujeito. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a ideia de restrição constitutiva. Deixa eu só botar mais um pouquinho de chá aqui para mim. A ideia de restrição constitutiva, eu queria focar agora, já que a gente falou sobre a parte constitutiva dela antes, quero falar um pouco sobre a ideia de restrição. Eu fui lá e procurei os sinônimos de restrição e eu queria chamar a atenção de vocês para alguns desses sinônimos específicos. A ideia de contenção, a ideia de controle, de limitação, de restringimento. Todas essas são sinônimos da noção de restrição, e se a gente aplicar a todos eles a noção de uma restrição constitutiva, se a gente pensar numa contenção constitutiva, num controle constitutivo dos corpos e dos sujeitos, num restringimento constitutivo dos sujeitos e numa limitação constitutiva dos sujeitos, a gente vai começar a entender a ideia de como o sujeito se forma para Butler. Especificamente dessa forma. Assim a gente pensa a ideia do sujeito como uma limitação constitutiva.
existir de uma maneira, existir dentro de um gênero, existir dentro de um sexo, existir dentro de uma raça, existir dentro de, enfim, de determinadas estruturas de comportamento, significa que você não é pertencente a outros grupos, significa não existir de muitas outras formas. Existir de um jeito significa não existir de outras maneiras. Nesse sentido, existir só é possível a partir de uma limitação, de um delineamento do que me faz ser eu, enquanto sujeito socialmente organizado, enquanto sujeito que lida com o meu próprio lugar no mundo social, etc. E, nesse sentido, esse processo de restrição constitutiva é inseparável das estruturas de poder e normas sociais que surgem e se transformam através da história de cada sociedade. Eu sei que as coisas parecem estar um pouco abstratas demais aqui, mas a gente vai chegar lá, eu prometo. O que significa dizer que o sujeito depende das estruturas da sua subordinação? Essa é uma ideia que já vem sendo mais ou menos apresentada na minha fala, ela, pelo menos é um plano de fundo da fala, de que a ideia de que o poder produz o sujeito traz consigo uma certa constatação de que o sujeito depende das estruturas que o subordinam, de certa maneira. Essa ideia está muito presente num livro da Butler, que é A Vida Psíquica do Poder. Eu tirei um recorte muito específico que eu acho que pode ajudar a gente a entender. Ela diz que o sujeito é a modalidade de poder que se volta sobre si mesmo. O sujeito é o efeito do poder em recuo, é o efeito do poder dobrado sobre si mesmo. E essa noção definitivamente parece estranha. Ela definitivamente parecia muito estranha da primeira vez que eu a li, ela não batia muito bem na minha cabeça, mas é porque, geralmente, quando a gente lê essa ideia, ela parece não ter sentido, ou ela parece meio paradoxal, quando a gente assume uma noção específica, que é a noção de poder contra o sujeito, ou do sujeito contra o poder. Ora, a ideia de um sujeito contra o poder já foi examinada numa das obras nas quais a Butler se apoia bastante, que é a obra do História da Sexualidade, que começa com uma crítica da hipótese repressiva. A crítica da hipótese repressiva, especificamente, era quando o Foucault dizia o seguinte: a gente tem ouvido historicamente que o sexo é algo proibido, é algo controlado, é algo sobre o qual não se fala. Mas fato é que a nossa sociedade não fez outra coisa senão falar de sexo. As nossas instituições médicas são preocupadíssimas com sexo. Os nossos cálculos demográficos estão preocupados com fertilidade, estavam preocupados antigamente com perversão, com criminalidade ligada à sexualidade. Hoje em dia, se vocês pensarem em quem são as pessoas que lidam com o Ministério da Mulher, da Família, enfim, da Criança, a excelentíssima Damares, ela não faz outra coisa que não falar sobre sexo. Isso não significa falar de um jeito progressista sobre sexo, mas é justamente isso, falar de um jeito que seja restritivo, que produza uma específica forma de controle sobre o sexo, uma específica forma de nomeação, de preocupação, de vigilância com o sexo, que o Foucault já expressou muito bem na História da Sexualidade e que serve aqui como modelo analítico para a gente olhar o que a Butler quer dizer. Então, se a gente olhar as coisas pelo caminho do sujeito contra o poder, um sujeito que existe por si mesmo e que pode lutar contra o poder, que estaria numa instituição ou numa classe específica que seria separada do sujeito, a gente não vai conseguir entender essa ideia. A gente vai conseguir entender essa ideia a partir de uma noção diferente, a noção do sujeito formado pelo poder. Mas como é que a gente consegue imaginar o sujeito formado pelo poder? Eu prometo que eu já estou caminhando para o final. Eu resolvi trazer essa frase aqui do Deleuze, do Gilles Deleuze, que é de um curso que ele dá sobre subjetivação, sobre a formação do sujeito. Ele diz: eu digo que é preciso que a linha de fora
seja atravessada por um movimento que é a dobra. Ela precisa ser dobrada. É a invaginação. Ela deve dobrar, sendo a dobra constitutiva de um interior mais íntimo do que qualquer tipo de interioridade. Ora, se você, como eu, lê uma palavra específica nessa frase e fala assim, do que esse cara está falando? Ele está falando especificamente dessa noção de invaginação. Invaginação é um termo que o Deleuze se apropriou das discussões sobre embriologia, sobre a formação dos fetos humanos. Esse é um movimento que, na biologia embrionária, é utilizado para descrever um movimento onde os tecidos do corpo se dobram sobre si mesmo, de forma que a parte de fora passa a constituir a parte de dentro. Eu trouxe uma imagem para explicar. Pensem nesse processinho aqui. Um processo onde a parte de fora começa a se dobrar sobre si mesmo, de forma que a parte de fora passa a constituir o lado de dentro de um tecido. O que o Deleuze está dizendo para a gente, e o que a Butler está dizendo para a gente, é que a ideia de formação do sujeito é essa espécie de formação de uma interioridade que traz consigo parte da linha externa. A linha externa que seria a linha do poder, a linha dos códigos, a linha dos discursos. Então, se a gente aplicasse, digamos assim, a figura do sujeito, que eu escolhi representar com esse bonequinho, seria algo como isso aqui. Como se a gente tivesse internalizado e na internalização tivesse constituído as nossas estruturas de personalidade, os nossos desejos, as nossas formações de orientação sexual, as nossas identidades de gênero. Esse processo como um todo tem a ver com essa espécie de dobra do poder sobre si mesmo, ou seja, de internalização de uma estrutura externa que faz com que parte do que era externo a nós, que está lá antes da gente nascer, que vai continuar depois que a gente morrer, que é a estrutura social ligada a formas de conhecer, formas de ler o mundo, formas de apreender o mundo, a gente internaliza elas e na internalização delas é que a gente se torna sujeito. Ou seja, a gente depende dos códigos que elas nos fornecem para que a gente possa constituir uma personalidade própria, para que a gente possa construir uma identidade própria, seja na ligação de gênero, seja na ligação à sexualidade, seja na ligação a diferentes caminhos da forma de produção do eu, digamos assim. Nesse sentido, eu trago aqui mais uma citação do livro mais recente que eu estava lendo da Butler, que inclusive vai sair como tradução provavelmente esse ano ou ano que vem. A Carla Rodrigues que está fazendo a tradução desse livro. Já que a tradução ainda não saiu, eu tomei a liberdade de traduzir uma partezinha desse texto que está em espanhol e em inglês, que se chama Desfazendo o Gênero, onde a Butler diz: o fato de eu ser também outro que não eu mesmo, justamente no lugar onde eu espero ser eu mesmo, decorre do fato de que a sociabilidade das formas, das normas, supera meu início e a minha morte, sustentando um campo de operação temporal e espacial que excede a minha autocompreensão. Ou seja, a minha autocompreensão, as formas através os lugares nos quais eu imagino ser eu mesmo, dependem de estruturas externas. Esse caminho é muito específico para a gente entender onde a Butler se separa do Foucault. Porque na história dos discursos, o Foucault sempre se negou a tentar explicar como o sujeito começava, como o sujeito qual era a origem, digamos assim, do sujeito, justamente porque o Foucault acreditava que esse processo era já se engajar numa forma de contar sobre o sujeito. Já era, digamos assim, adotar um discurso. O que a Butler faz é tentar juntar psicanálise, que é uma forma de internalização de estruturas externas, a ideia de superego aqui, super importante para entender esse processo como um todo. Ela junta isso com as ideias Foucaultianas de produção do sujeito a partir das estruturas de poder.
Então, a gente liga as duas coisas aqui para que a gente possa produzir essa espécie de teoria do sujeito que traz consigo a noção de que o sujeito não pode existir sem uma estrutura social externa. O sujeito simplesmente ele não tem como se delimitar, não tem como se definir, não tem como contar a própria história, ou para usar o título de outro livro maravilhoso da Butler, ele não tem como relatar a si mesmo sem que ele tenha um outro para quem se relatar. Esse outro pode ser um outro real, pode ser um outro imaginário, pode ser um outro internalizado. Então, fundamentalmente falando, a teoria da Butler, ou a ideia de que o sujeito depende das estruturas de subordinação, tem a ver com essa ideia, com as formas através das quais a própria divisão entre o que é interno e o que é externo, e a formação do que é interno, é ela mesma mediada pelas normas sociais, pelos códigos, etc. Essa noção é muito importante para a gente discutir um tema famoso da Butler que eu não toquei ainda, que é performatividade. O que significa performatividade para Butler? Performatividade para Butler, ela quer, com a ideia de performatividade, ela quer se referir aos atos, gestos e desejo que produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio de um jogo de ausências significantes que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência ou a identidade que, por outro lado, pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. Ok, um conjunto bem grande de palavras aqui. Mas o que a Butler está dizendo é que as possibilidades de ação têm a ver com uma performatividade específica. Ou seja, agir nesse sentido é performatizar, é criar a ideia de que existe uma estrutura fixa, uma identidade que apoia a minha ação. Ou seja, quando eu me visto de certa maneira, quando eu tenho trejeitos de certa forma, quando eu falo de um certo jeito, ou quando eu escolho transar com tal pessoa, ou quando eu sinto atração por essas pessoas, o que acontece, fundamentalmente falando, é que existe uma estrutura de poder que constrói a ficção de que o meu comportamento é baseado em algo natural, é baseado em algo anterior ao discurso. Sempre que a ideia de performatividade é trazida na obra da Butler, significa uma ação que, para justificar a si mesma, inventa um momento anterior, que seria anterior ao discurso, anterior à linguagem, anterior ao tempo histórico, anterior às estruturas de conhecimento. O que ela vai dizer é, você precisa pressupor uma identidade para você performatizar uma ação. Então, as formas pelas quais a gente imagina agir como homem e mulher no mundo tem para si a suposição de que existe algo como a identidade masculina, algo como a identidade feminina, quando, na verdade, a construção dessas identidades masculinas e femininas está acontecendo durante o processo de ação, enquanto a gente as performatiza. Nesse sentido, eu resolvi trazer uma outra capa do Problemas de Gênero, a capa da edição portuguesa do Problemas de Gênero, que foi publicado pela editora Orfeu Negro, porque eu acho que ela, além de ter um P e um G muito bem marcados aí, ela traz consigo essa ideia do dobrar sobre si mesmo, essa ideia do criar uma anterioridade que é ela mesma parte do processo de ação. Ou seja, eu crio uma justificativa para agir enquanto eu ajo. Ou talvez não crio no sentido intencional da coisa, mas eu
reproduzo a criação de uma identidade, de uma anterioridade, enquanto eu ajo. Ou seja, ao dizer que a minha ação se baseia numa anterioridade, eu produzo essa anterioridade como algo socialmente organizado, socialmente mediado, digamos assim. Ok, entendendo isso, a gente pode ir para a última parte da apresentação mesmo, que é a ideia das margens da condição de sujeito. Bom, como compreender, então, as existências que, mesmo curvando-se sobre si mesmas, não encontram nos signos corpóreos e nos meios discursivos o apoio necessário para que elas sejam legíveis e inteligíveis? Bom, aqui a gente está falando, novamente, da clássica divisão entre homens e mulheres, e que a gente já sabe que essa divisão está mediada por uma matriz de leitura dos corpos, uma matriz que está ligada aos signos corpóreos e os meios discursivos, digamos assim. Mas o fato é que muita gente fica de fora, muitas corporalidades, muitas existências não são lidas para além da matriz heterossexual e não são lidas completamente dentro da matriz heterossexual. E aqui eu falo de corpos intersexuados, pessoas com genitálias ambíguas, lésbicas, gays, pessoas que têm desejos não hétero de maneira geral, pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas travestis. Aqui, falando tudo isso, acho que já fica claro especificamente de qual conceito eu estou falando, de que eu estou falando de abjeção, especificamente, né? A abjeção é justamente o processo através do qual a constituição desses outros, desses exteriores, ajuda a constituir os limites internos da matriz heterossexual. Ou seja, a construção da matriz heterossexual, que delimita os corpos dessa maneira, que ele delimita os desejos dessa maneira, precisa excluir certos corpos, porque esses corpos não são inteligíveis através da norma binária, heterossexual, heterocentrada, etc. Eu usei como exemplo, que eu acho que é interessante, o exemplo da leitura de uma genitália ambígua. Aqui a gente tem o embate, digamos assim, entre ambiguidade corporal e uma interpelação binária. Lembrando que interpelação é um termo importante na Butler, mas aqui é importante dizer que interpelação significa se dirigir a uma pessoa, mas também significa intimar uma pessoa, interrogar uma pessoa. Então é um verbo muito específico, sabe? Isso é o que medicamente é definido como uma genitália ambígua. Eu tirei isso de um site de concepção de bebês e discussão sobre esse tipo de coisa. Essa é uma genitália ambígua que é uma representação, né, um desenho aqui, que geralmente, hoje em dia, ela é usada para definir a categoria de pessoas intersexo ou intersexuadas, e antigamente era usada com o termo pejorativo, que não se deve usar mais, que é o termo hermafrodita. Essa, lida da forma heterossexual, lida pela matriz heterossexual do desejo de leitura dos corpos, só nesse contexto é que essa parte do corpo se torna uma parte ambígua. E o que a gente quer dizer com ambíguo nesse sentido? O desenho completo é esse aqui. Ele explica por que há uma ambiguidade nessa genitália. E eu quero, me parece claro o que está sendo pressuposto aqui nessa ambiguidade. Há aqui uma divisão específica de um desenvolvimento, de um destino possível para um lado e um destino possível para o outro, que reproduz uma norma que a gente já estava esperando antes, que é a norma entre homens e mulheres e da necessidade de separação entre homens e mulheres. Então, a gente lê um corpo que poderia ser lido de diferentes maneiras e que poderia ser materializado de diferentes maneiras, mas a gente escolhe enxergar nesse corpo uma potencial vagina ou um potencial pênis, porque na nossa leitura de mundo, na forma como a gente lê e materializa os corpos, as coisas precisam ser delimitadas dessa forma. E isso vale para outras coisas. Corpos que tenham, por exemplo, seios de mulheres, mas tenham peitos. Ou corpos que tenham uma corporalidade toda lida como masculina, mas que tenham uma vagina. Esses corpos são vistos como ilegíveis, eles não são concebidos como sujeitos de direito, ou pelo menos não completamente. E se eles são,
hoje em dia, muito por conta das lutas travadas a partir da obra da Butler. Enfim, chegando a isso, eu retomo a última linha do poema. Tenho estado tonta com esse sentimento desde então. Então a ideia é pensar o que significa, o que a gente precisa para deixar, para pensar essa confusão de maneira geral e as possibilidades políticas dessa confusão. As possibilidades políticas trazem a ideia de como confundir e desestabilizar, a partir de dentro, a matriz heterossexual do desejo, que delimita as margens dos sujeitos possíveis. Enfim, a Butler traz a ideia de desanexação entre sexo, gênero e desejo, como se eles fossem necessariamente ligados, e eles só são necessariamente ligados através da matriz heterossexual do desejo. A ideia de uma paródia de gênero, ou seja, mudar os signos corpóreos e os outros meios discursivos de lugar, para mostrar que eles não pertencem naturalmente a uma identidade ou outra específica. E a reivindicação, justamente na fronteira entre o inteligível e o abjetado, de uma expansão das fronteiras do humano. E esses vão ser mais ou menos os temas que vão mediar o nosso segundo encontro. Enfim, é isso. Muito obrigado. Eu passei bastante do tempo, mas é isso. Valeu, gente. Obrigado. Excelente, Henrique. Muito obrigada. Foi uma exposição densa, mas necessária, porque para estudarmos essa autora, né, Judith Butler, a gente precisa ler muito, né, como tu disseste, e ela usa muito esse jogo da retórica, então a gente tem que ler Foucault, temos que ler outros autores, né, Freud e tantos outros, para a gente conseguir compreender alguns conceitos. Eu estou aqui com a Bíblia, bem feliz que você enviou em PDF, né? Sim. Quem não teve acesso, porque eu enviei por e-mail, e aí ficou um pouco pesado e pedia para eu dar um acesso, né, do drive aqui da instituição. Mas é um livro maravilhoso, né? E também há várias outras obras, né? Como o Henrique ia falando, que são umas obras encantadoras, como eu tenho estudado muito ultimamente sobre violências, eu também estou encantada com o livro A Força da Não Violência. Então, é uma obra que nos ajuda a compreender um pouco mais esse conceito de violência. O discurso de ódio, né? Sim. Também uma obra importante para compreendermos a atualidade, e Judith Butler e os sentidos do sujeito. Além dos outros livros, né? Então, eu não sei se temos muitas perguntas ou comentários, especialmente a professora Neiva, que já escreveu sobre sujeito e agência. Então, temos agora um tempinho, né? Uns 20 a 30 minutos para conversarmos e aprofundarmos, né? Então, eu fui anotando algumas coisas aqui, Henrique, e não há sujeito que decide ser um gênero, né? O gênero é a parte do que decide o sujeito, né? E sobre essa restrição como construção constitutiva. Fui anotando algumas coisas, a diferença sexual é marcada e formada por práticas discursivas, né? E o conceito de performatividade que tu falaste também, não como um ato singular, mas sim como uma prática reiterativa, por meio do qual o discurso produz efeito do que o nomeia, né? Então, não é tão simples compreender esses conceitos como performatividade, abjeção, o próprio conceito de materialidade do corpo, conceito de sujeito, né? Conceito de agência, e que a gente vai, no próximo encontro, aprofundar um pouquinho. Mas eu vou deixar uma perguntinha aqui, se puderes falar um pouquinho mais. Deixa eu achar aqui, no livro aqui da Bíblia. Acho que está lá na página 13. Se tu pudesse falar um pouquinho, no finalzinho do primeiro parágrafo, lá na página 13. Quais são as limitações pelas quais os corpos são
materializados como sexuados, e como devemos entender a questão do sexo e dos corpos de modo mais geral, como a circunscrição repetida e violenta da inteligibilidade cultural, né? Então, se pudesse falar um pouquinho, como a gente pode compreender essa inteligibilidade cultural? Sim. Agora, eu não sei se a gente faz uma rodada. Quem tiver mais perguntas, acho que é melhor fazer em grupo mesmo, porque tem pouco tempo para a resposta. Eu quero te parabenizar, Henrique, porque você falando, você torna a obra de Judith Butler parece mais acessível, né? Em primeiro lugar, você é muito didático na exposição dos conceitos, porque eu acho que é uma obra muito difícil, né, para a gente entender. Eu fui ler mais Judith Butler quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, por conta dessa questão do sujeito, e gostei muito quando você vai colocando, né, porque nós não somos anterior ao discurso, nós somos formados por relações de poder, de normas, né, que internalizamos e que nos formamos. E daí a agência, ela surge justamente nessa relação com o poder. Quando eu escrevi o meu artigo, é justamente essa resistência ao próprio poder que nos constitui para você se materializar de uma forma distinta ao que o poder te constitui. Então, é muito interessante pensar a agência dentro dessa relação de poder. E outra coisa que se faz pensar, porque quando a gente estuda o Bourdieu fala assim que o discurso, ele produz efeito, mas depende quem discursa, né? Quem faz o discurso, né? E já Judith Butler é diferente porque é a reiteração contínua, né, do que produz, não é o sujeito que é o sujeito do discurso que tem poder, mas é essa reiteração contínua. E quando a gente olha para o nosso tempo presente, de uma reiteração contínua, de um discurso de sexualidade, né, heteronormativa, a gente está produzindo, né, e legitimando esse modelo binário, né, e de corpos que podem existir e de corpos que não podem existir, dos corpos que são legítimos, né, inteligíveis, e dos corpos que são abjetos. Se a gente só olhar para os discursos que nós temos, assim, da ideologia de gênero, olhando para a teoria de Judith Butler, né, Henrique, faz-nos pensar toda essa questão da materialização dos corpos que podem existir e aqueles que não podem existir na nossa sociedade, os que são abjetos. Eu quero te dar os parabéns, eu acho, assim, que foi uma aula incrível, né, e eu gostaria, eu não trabalho muito com a Judith Butler, com os meus alunos, porque eu acho tão difícil para mim mesma e para quem está é tão complicado. E eu acho que você vem e descomplica bastante coisa nesse sentido, né. Eu li, Henrique, aquele livro que é Relatar-se a si mesmo em espanhol, e As Máscaras dos Desejos, que quando você coloca essa questão, ela vai contar toda uma história de uma pessoa que mora em um irmão, e daí ela vai mostrando como é que acontece a resistência e a agência diante daquele poder que reprime, que contém. Eu acho muito legal, sabe, essas questões para a gente pensar essas relações. Parabéns, eu não tenho pergunta, mas eu queria te dar os parabéns, que eu gostei muito da sua aula. Acho que é a primeira vez que eu assisto uma aula de Judith Butler tão didática e tão ótima. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas... Tem mais alguma pergunta? Uma pergunta ou comentário? Pode fazer um comentário também. Se alguma coisa não ficou clara, eu acho que é importante também falar, porque enquanto eu estava falando, eu percebi que eu tinha pulado algumas partes, eu fiquei, meu Deus do céu, será que está fazendo algum sentido o que eu estou falando? Nós não percebemos isso, tá? Por exemplo, uma parte importante que eu deixei de falar é que naquela linha do debate feminista, quando a Butler pega o bastão, digamos assim, a gente tinha uma coisa organizada chamada o sistema sexo e gênero. O sistema sexo e gênero, ele era justamente esse sistema de explicação sobre como diferentes culturas davam comportamentos diferentes para os sexos que eram fixos. E aí o que a Butler vai dizer é não existe observação do sexo para além do gênero. Elas sempre estiveram ligadas. O fato de que a gente imagina que tal gênero está cruzado com sexo ou está diferente é, de maneira geral, já assumir que existia uma linha originária entre essas duas ligações. Então, isso é uma coisa importante que eu acho que eu deixei de mencionar, mas agora, respondendo as colocações das professoras, acho que tem um tema entre as duas conversas, é a noção do que é o repetitivo.
De um lado, a circunscrição repetitiva e, de outro lado, a reiteração das normas de poder. Eu acho que esse é um objeto muito importante. No História da Sexualidade, o Foucault diz que as ações são intencionais, mas não subjetivas. No sentido de que você escolhe agir, você ainda escolhe se vestir, você escolhe as suas roupas, você escolhe, mas tem algo nisso tudo que é mais do que a sua escolha individual. A sua escolha individual tem um conjunto pré-estabelecido de possibilidades. Não só de possibilidades de você vai se vestir e pensar, ah, meu Deus, eu tô estranho, ou vou me olhar de um jeito ou de outro, mas há um ramo de coisas que são inimagináveis você se vestir, que estão para além da sua escolha individual. Então, e o Foucault usa esse termo de uma escolha que é individual e não subjetiva, justamente quando ele está falando de poder. Porque a gente geralmente imagina o poder como uma substância, algo que eu tenho. Eu tenho o poder ou eu não tenho o poder. Certas classes ou certas populações têm o poder e certas classes não têm. O que o Foucault vai dizer é que existem sim hegemonias, sem dúvida. Mas o poder é um conjunto de ferramentas que estão livres para ser apropriadas pelas pessoas. Então, a gente vê as apropriações de discursos de diferentes maneiras. O Foucault chama isso de polivalência tática. E eu acho que isso é parte fulcral do que a Butler estabelece na noção de paródia de gênero, que a Butler ela é muito esperta. Para além de ser inteligente, ela é esperta, no sentido brasileiro da palavra. Ela é ligeira, no sentido de que ela constrói uma argumentação no sentido de dizer, essa estrutura que parece ser inescapável, reprodutiva e reiterada, ela contém nela mesma as coisas para sua mudança. Ou seja, a estrutura que delimita homens se organizando de um jeito e desejando de um jeito, e mulheres organizando de um jeito e desejando de um jeito, e que delimita o homossexual como essa figura específica, ou a lésbica como essa figura específica, etc., ela contém, quando a gente vai tirando essas coisas de lugar, essas coisas que as normas e os discursos nos deram, a gente vai mudando as normas a partir de dentro. Por isso que a Butler usa sempre essa noção de subversão a partir de dentro, que é justamente isso. Sempre a gente só age citando códigos. Então, quando eu me visto, eu estou citando um código de vestimenta. Quando eu falo e organizo meus ombros e minhas formas de andar de um jeito específico, eu estou citando certos códigos de mover o meu corpo. Estou citando certos códigos de apresentar a minha aparência para vocês. Na ideia de que eu estou expressando uma masculinidade. Ora, o que a Butler vai dizer é que não só eu não estou expressando nada, eu estou construindo alguma coisa, como toda citação traz consigo uma apropriação. Então, toda vez que você precisa agir no mundo, você precisa pegar um código que o mundo já te deu. Mas, quando é você que pega, você faz com que esse código seja seu de alguma forma. E sendo seu de alguma forma, ele não precisa estar nos lugares onde a norma diz que ele está. E essa é o conjunto de noções onde a inteligibilidade contém em si mesma as mudanças. E por isso que a última linha lá é sobre agir no limite entre o inteligível e o abjetado. Porque o limite entre o inteligível e o abjetado é justamente o limite de expansão do que é o humano para Butler. A Butler, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, a Butler ela é muito impactada pelo 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Porque o 11 de setembro inicia uma noção muito violenta de conservadorismo nos Estados Unidos e que, enfim, os Estados Unidos começam a se comportar de uma maneira absolutamente bizarra no cenário internacional, mas para dentro também, com as políticas em relação às populações LGBT. A gente vinha dos anos 80 e 90, onde a discussão sobre a AIDS era muito drástica e dramática. A gente vinha sobre as primeiras regulamentações dos casamentos homoafetivos nos Estados Unidos, que só vão chegar aqui muito mais tarde. E aí o que a Butler vai dizer é como é que a gente opera criticamente em relação a isso. A gente vai garantir o direito ao casamento para certas pessoas? Ok.
Mas o que esse direito exclui? Quem são as pessoas excluídas desse direito de casamento? Quem são as pessoas que não têm o direito de ter um relacionamento monogâmico? E aí ela fica assim, ó, a discussão é sobre homossexuais deveriam desejar se casar, deveriam desejar se participar dessa instituição que é heterocentrada desde sempre e etc. Ou eles deveriam tentar procurar outra coisa. O que a Butler diz é o seguinte: eu não posso fingir que o casamento não é um problema na nossa sociedade, porque a nossa sociedade colapsou parentesco, casamento e relações de desejo num único lugar, que é o lugar do casamento, que foi sempre um lugar heteronormativo. Contudo, o casamento muitas vezes é a única coisa que te deixa entrar no quarto do seu parceiro que está doente no hospital, é o que te deseja, é o que te possibilita pedir pensão, é o que num conjunto enorme de imbricações cotidianas. Então, o que a Butler diz é, a posição crítica em relação a isso é recusar os termos do debate como contra ou a favor. É pensar nos termos como eles trazem uma matriz de inteligibilidade neles mesmos, né? Então, acho que aqui, nessa digressão meio maluca que eu estou fazendo, ela traz consigo justamente a ideia de que agência e poder não se separam. A Butler fala, agência é um conceito paradoxal, e a gente tem que operar no paradoxo, no fato de que não faz sentido a gente agir só através do poder, mas, curiosamente, é só através do poder que a gente tem mudado as coisas de determinada maneira. Então, existe como eu disse, uma espécie de ambiguidade, um contrassenso, no qual a gente tem que aprender a ocupar, que é esse nó que a teoria da Butler traz na nossa cabeça, porque aprendendo a ocupar ele, a gente pode entender sobre como políticas públicas não precisam estabelecer, não é que não precisam, mas tem que estar atento a quem são os lados de fora dessas políticas públicas. Tem que estar atento a quando eu construo um público-alvo com uma política pública, quem que eu estou deixando de fora, quem que eu não estou imaginando como parte da política pública, e todos esses temas que eu pretendo trazer na próxima aula, quando a ideia é botar essa noção de sujeito para rodar. E aí a gente entender o que é agência, o que é o uso dos códigos, o que é a ideia de crítica, enfim, etc. Acho que é isso. Henrique, então, na próxima vez você vai falar a relação de sujeito ético com a agência de Judith Butler, porque eu, às vezes, vejo muito parecido, muito próximo, né? Só que é distinto. Sim, né? pretendo abordar essa relação e outras, né? A ideia é... Eu não falei de tudo do problema de gênero, não falei de tudo, mas porque a ideia é pensar, estabelecido esses termos básicos para a teoria, agora a gente começa a ver como ela se organiza em movimento, porque a Butler botou ela para andar de muitos sentidos. Botou ela para andar quando a Butler discutiu termos da política no qual ela mesma estava vivendo, e no qual ela mesma foi apropriada. Tanto é que, na próxima aula, eu recomendei como leitura complementar os textos da Larissa Pelúcio e da Carla Bessa, lá da nossa revista da UFPR, porque eles mostram como a obra da Butler foi utilizada ela mesma num conjunto de disputas locais. Como a ideia do queer, que é diferente na América Latina do que ele é lá, ou seja, ele já é uma citação, ele mesmo, transformadora, serve para uma quantidade enorme de políticas de organização de movimento social, e, enfim, etc. Assim. Mas acho que tem alguns comentários aqui importantes. A Indiara, desculpa se eu estou dizendo o seu nome errado, a Indiara diz, resumindo, Henrique, se eu entendi, o sujeito está em crescente processo de desenvolvimento e que constrói e se constitui no discurso que ela defende e pelo que realmente executa, ou seja, eu sou o sujeito e estou sempre em processo e me identifico, represento pelo que defendo. Parte disso faz muita ressonância com a fala aqui, no sentido de que, em vez de dizer em desenvolvimento, porque desenvolvimento talvez traria uma ideia de finalidade ou de teleologia, talvez você possa dizer que você está em constante reorganização de si. O que a Butler vai dizer é que a ideia de você dizer que você é um gênero, de que você vai desejar, que você tem uma identidade sexual e que você vai desejar as mesmas pessoas a vida toda, é uma expectativa, às vezes, irreal. E a ideia de que você vai se identificar de um jeito
de diferentes coisas, para além do ramo do gênero e da sexualidade, de que você vai se identificar como sujeito de uma única forma, com um único conjunto de categorias a vida toda, não faz sentido. E a expectativa de que a gente seja um sujeito, uma identidade fixa ao longo da vida, é ela mesma reprodutora de performatividades específicas. Então, a ideia é dizer que definitivamente o eu é um processo. Talvez não de desenvolvimento, mas um processo. E um processo dentro do poder, contra e através do qual você existe. Contra no sentido que você pode se colocar contra uma certa estrutura, mas você só pode se colocar contra essa estrutura nos termos que ela deu para você, nesse sentido. Acho que é importante organizar esse nozinho que a Butler oferece, essa virada epistêmica mesmo, assim. Que é uma virada epistêmica que começou antes do Foucault e tal, do qual a Butler se apropria. E a Butler se apropria de muitos outros nomes aqui. Eu escolhi vincular ela à tradição feminista agora, mas na próxima sessão eu vou vincular ela a outros nomes. Vou vincular ela ao Nietzsche, ao Hegel, ao Foucault, porque ela chega uma hora em que ela vai... Porque a verdade é que a Butler é formada em filosofia, o doutoramento dela foi sobre Hegel, não foi sobre Foucault, etc. E ela tem uma versatilidade enorme na forma como ela se apropria desses filósofos. Do Althusser, depois, enfim. Um conjunto infinito de questões. Mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, em relação à organização para o nosso próximo encontro, que será na sexta-feira, que é dia 27. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que sexta-feira é 27, né? Isso. Dia 27 de maio. Se vocês possuem acesso ao material, se alguém não recebeu o e-mail, pode postar aqui o e-mail que eu vou copiar. Deu um corte? Não, continuamos tranquilo? Aqui travou. E aí eu encaminho o material para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ali em relação à inscrição no link, podem entrar em contato comigo, hein? E vou deixar meu WhatsApp aqui, se eu não sei se todas as pessoas possuem. E estão super convidadas a continuar conosco na próxima sexta-feira. Façam a leitura e tragam questões, e porque o Henrique é fantástico, foi uma super indicação, temos que agradecê-lo por esta aula maravilhosa, que não foi uma aula cansativa, tá? Foi uma aula muito dinâmica, tranquila, né? E você é muito tranquilo para explicar conceitos super complexos e difíceis, né? Estudar Judith Butler não é algo tão simples, mas como a professora Neiva falou, ela não está trabalhando muito com essa temática em função da complexidade. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta para ti, porque eu tenho algumas mestrandas que elas não poderão fugir de Butler em função da própria temática da dissertação. Tu achas que um livro introdutório para indicar seria esse? Ou teria alguma outra? Esse texto da Sara Sally é excelente. Ele é muito bom. Ele é muito bom para você ganhar um mapinha e aí depois você ir lá ler os textos da Butler. No sentido de que esse texto vai fase a fase, digamos assim, da obra da Butler, mais ou menos pelos grandes livros e os temas desses grandes livros. E aí ali tem uma, digamos assim, uma versão resumida de cada argumento central dos livros. E aí, ali você consegue achar uma espécie de sumário da obra da Butler, fora da obra da Butler, assim, que ajuda bastante. Definitivamente, o texto da Sara Sally ele é muito importante, inclusive, para a maior parte das pessoas se aproximarem. Eu mesmo li bastante esse livro, enquanto eu li os textos da Butler e tal. Tá, então essa é uma boa indicação para as meninas, tá? Com certeza. Vou sugerir, porque eu também gosto muito, porque tem, como tu falaste, esses quadros em que consta uma síntese, né, sobre o conceito de discurso, sujeito e tantos outros, né? Sim, sim. Então, a Butler também tem artigos, para além dos livros, meio separadinhos, que podem ajudar. Aquele que eu citei ali, eu posso trazer ele depois, que é o Atos Performativos, uma discussão sobre gênero e fenomenologia, ele é
muito mais simplificado do que os livros. Então, ele permite um acesso mais fácil, também é legal. Enfim, mas eu posso mandar esse material todo depois. Excelente. Neiva, em nome do teu grupo de pesquisa, tu gostaria de agradecer e finalizar? Agradeço, então, primeiramente, né, essa ideia da Marili, né, de fazermos, assim, um grupo para estudar Judith Butler, porque a gente anda tão carregada que não dá conta de estudar, e fazer de uma forma didática, Henrique, como você já que vem estudando há muito tempo, né, fez, assim, de uma forma tão didática. Então, a gente agradece muito a sua presença, né, e estamos, assim, na expectativa, né, Marili, para a próxima semana, sexta-feira, darmos continuidade, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada a todos e a todes e todas que participaram conosco dessa aula essa noite, tá? Obrigado, gente. Esperamos nos ver na próxima semana. Durma Marili, bem. coloca o nome daquele livro, Marili, que você falou aí, para a gente encontrar esse livro. Tá, eu já vou colocar aqui o nome do livro, Judith Butler e a Teoria Queer, da Sarah. Deixa eu digitar aqui. Já coloquei. Coloca, que a gente procura, fica mais fácil. Isso, beleza. Excelente. Muito obrigada, viu? Valeu, gente. Beijão para vocês. Boa noite. Fiquem bem. Gratidão, Henrique. Eu agradeço demais. Valeu. Aprendemos muito contigo, hein? Enfim, né? Eu que sou forçado a aprender tendo que organizar o conteúdo, assim. Isso é muito bom. É a primeira vez que eu faço uma fala assim tão longa, tão extensa. Enfim. Henrique, quando a gente dá aula, a gente aprende o autor. Aprende, definitivamente. É uma forma de memorizar, não tem aqueles negócios da aprendizagem, né? Eu falo, quando vocês fazem seminário, vocês aprendem mais do que me ouvir. É verdade, é verdade. Enfim, agradeço, gente. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Vou encerrar aqui a gravação agora. E nos encontramos na próxima sexta-feira. Vocês podem divulgar para as outras pessoas também, que nós iremos com certeza